Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Dialogando, aqui nos estúdios da TV Diário de Campos. É um prazer imenso receber você nesta manhã e queremos pedir que você abra a porta da sua casa para que possamos dialogar sobre assuntos que fazem diferença na vida da gente. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial e nós vamos falar sobre arte e cristianismo. Existe alguma relação entre a arte e o cristianismo? Quais seriam as influências mútuas entre a arte e a religião? Para tanto, nós estamos aqui nesta manhã com o professor da Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, professor Nelson Leles. Professor Nelson Leles é mestre em ciência da religião e também trabalha com a arte, também é envolvido com o meio artístico. Ele vai falar sobre esses outros assuntos com a gente. Professor Nelson Leles, é um prazer imenso recebê-lo aqui na TV Diário de Campos, no programa Dialogando, para falar de um assunto muito interessante, muito cult, né? Falar sobre a arte e a religião, as relações entre a arte e a religião, especificamente entre a arte e o cristianismo. O senhor vê alguma relação entre a arte e o cristianismo? Vê essa influência? Vê se um influenciou o outro? Bom dia, professor. Bom dia, colega Alonso. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer retornar aqui pela terceira vez. Acho que a terceira vez a gente já fica mais à vontade, né? Inclusive é interessante que você usou a palavra cult. Eu me recordo que o primeiro trabalho que eu tive foi numa videolocadora, né? E quem trabalha em videolocadora tem que fazer indicações, né? É importante que se faça indicações de filmes para os clientes, etc. E uma vez eu indiquei um filme, cult, né? Para um grupo de amigos meus, e aí eles assistiram 20 minutos do filme e foram devolver o filme. E aí disseram depois para as outras pessoas o seguinte: olha, se alguém quiser assistir um filme, peça a indicação do Nelson. O filme que ele indicar, não alugue, não alugue. Mas essa relação da arte, da religião com a arte, da arte com a religião, ela toca muito particularmente em mim. Porque se eu posso dizer, a minha conversão se deu a partir do caminho artístico, né? Em 93 eu comecei a fazer teatro e em 97 entrei num curso mais específico. E anteriormente a gente fez umas apresentações muito interessantes, como o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Depois nós fizemos grandes textos, né? Ainda que numa esteira amadora, como o Frankenstein, da Mary Shelley, o Drácula, do Bram Stoker, e depois umas outras apresentações autorais de um diretor que a gente trabalhava lá, chamado Roberto Rodrigues, a quem eu muito devo nesse início do processo. E em 97 eu conheci um diretor chamado Clayton, e nós desenvolvemos ali uma grande relação, até de amizade, de companheirismo na arte, etc. Até que no ano 2000, 99, 2000, eu me profissionalizei como ator e formamos uma banda, né? Uma banda de música. E a partir desse momento nós começamos a estudar juntos a Bíblia, porque ele era batista, né? E nesse período nós tivemos alguns enfoques, né? Alguns diálogos com relação à Bíblia que mexeram muito com a minha estrutura nesse período, e foi uma grande mudança na minha trajetória. E depois desse período nós fizemos um espetáculo do Alexandre Dumas Filho, chamado Suplício de uma Mulher, que é um grande clássico também da literatura. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a namorar minha esposa, né? E começamos a perceber que até minha família foi formada no ambiente da arte, né? E minha esposa canta também, tem uma voz muito bonita e etc.
Nossa, até, nessa nossa conversa já falou do cinema, né? Do filme para não indicar, da música, do teatro. Mas parece que todo meu envolvimento é negativo, né? Mas tem coisas, não, tem coisas boas também. Menos esse. Mas depois desse período, nós criamos uma companhia de teatro chamada A Dupla de Dois, A Dupla de Três, A Dupla de Três. E nós montamos um espetáculo chamado Boa Noite, Pai, que é uma adaptação de um espetáculo chamado Boa Noite, Mãe, de uma inglesa. E nós ficamos em cartaz, fomos para o Rio de Janeiro, ficamos em algumas cidades do interior e foi muito interessante. Foi um espetáculo que mexeu muito também com a nossa vida, trabalha um tema de família muito forte, né? E vale muito a pena conhecer também a história e etc. Depois disso, nós começamos a montar algumas outras apresentações pequenas e aí a gente se distanciou, cada um foi para um canto e hoje eu estou com um espetáculo chamado Amadeus, que vai ser apresentado a partir da próxima... hoje, né, no caso. E dia 28 e dia 29, sexta e sábado, lá na Igreja Presbiteriana Central, né, a partir das 20 horas. Nós vamos falar sobre essa apresentação, que, sem dúvida, é muito interessante. Mas eu gostaria o senhor salientou aqui que começou a leitura da Bíblia, né, e a partir daí teve, assim, eu diria, um toque especial, alguma coisa especial. Como é que o senhor vê essa questão da arte e da religião? Talvez um ponto de convergência nisso não seja essa coisa do simbólico, porque a arte acaba trabalhando muito a questão do simbólico, né? A religião também, não resta dúvida. Esse ponto de convergência não fez sucesso, esse casamento, em alguns casos, não fez sucesso justamente por causa da questão que a religião trabalha a mesma coisa, principalmente o cristianismo, né, que é um ponto comum aqui, não trabalha essa mesma coisa da arte, essa imaginação, essa coisa que acaba se tornando... A arte, a estética, de um modo geral, acaba se tornando algo transcendental? Sim. Essa questão do imaginário na religião, ela é muito forte, né? É claro que a gente tem que pisar no freio para falar com relação a isso, porque é complexo demais. Mas analisar o fenômeno da religião dando as mãos à arte, isso acontece desde os primórdios, desde o início da religião. Você tem a música, a dança, a escrita, né? A literatura religiosa, tudo isso desenvolve temas religiosos, né? E se a gente for observar bem, as esculturas, né? As pinturas, tudo isso desenvolvia temas religiosos. As catacumbas, por exemplo, quando foram estudadas, né? A arqueologia encontrou vários desenhos, vários elementos religiosos, né? E você tem vários pintores, por exemplo, que trabalham esses elementos religiosos. E você tem aqui no Brasil Aleijadinho, que fez grandes trabalhos, né? E várias pessoas têm experiências com esses elementos religiosos, né? E desses elementos religiosos, na antropologia, a gente até pensa acerca do mana, né? Emana, né? Algum mistério, algum poder, símbolo, algum símbolo, algo que a Igreja Protestante acabou durante um tempo. Rompeu. Mas é interessante que hoje esses elementos simbólicos se dão de outra maneira. É impressionante isso, porque se hoje você não tem elementos físicos, no sentido de algumas imagens, né, de pessoas, etc., né, a fim de que possa concretizar, né, no olhar a ideia da fé, do imaginário, etc., você tem, por exemplo, a Bíblia que se tornou um amuleto de sorte. Você chega, às vezes, na casa de alguém, a Bíblia está aberta,
né? No Salmo 91... A página até está amarelada. É amarelada. A esperança, parece, é que a pessoa tem, que vai subir alguma fumaça especial ali, vai mudar o ambiente, pelo simples fato da Bíblia estar aberta ali naquele lugar. Você tem, por exemplo, em outras denominações, a espécie de um copo d'água, uma rosa, são elementos quase que artísticos. Estéticos, né? Podemos Estéticos, dizer até. Eu acho que a palavra melhor seria estético, né? A fim de fomentar a fé, né? Porque eu, pelo menos, faço essa leitura, as pessoas carecem muito de alguma coisa para poder segurar, para pegar, para poder ver, para poder fazer a manutenção da fé, né? Eu, por exemplo, entrei numa igreja católica com a minha esposa esses dias, de curiosidade, porque minha esposa morou aqui em Campos durante anos. E aí depois nós retornamos aqui em definitivo. E uma igreja bem antiga aqui da cidade, e a gente tinha curiosidade para entrar e saber como é que era. Era muito, muito falado aqui perto do centro. E aí nós entramos, bem antigo. E via a arte da igreja, e a ligação é muito bonita, né? É bonito. Hoje os cultos, os templos evangélicos são todos modernizados, né? São todos modernizados. E aquele estilo católico tinha um elemento artístico muito forte. Eu me lembro, por exemplo, que quando católico, lá na minha igreja, lá em Porciúncula, né? Lá de lá, tinha a pintura no teto da igreja dos 12 apóstolos. Aquilo era lindo, né? E você tinha, por exemplo, aquelas... não é vidraça? Os vitrais, né? Desenhando a Via Crucis, aquilo como elemento artístico é muito bonito. Agora, quando aquilo se torna como um elemento final de fé, isso se torna uma questão complicada, né? O senhor tocou num ponto aí muito interessante, desse ponto de convergência, especialmente no simbólico, nessa questão simbólica. Eu me lembro que eu tive um professor de filosofia, um padre, inclusive foi até o meu orientador, nós somos amigos até hoje, bons amigos, mas ele cunhou uma frase uma vez em sala de aula, que me marcou muito. Ele disse assim, olha, falando da reforma, daquele período da reforma, ele disse, Lutero, quando foi embora, ele deixou a arte e levou a música. Porque, na verdade, o protestantismo apostou todas as fichas, digamos assim, na música. A música protestante, ela floresceu de maneira gigantesca. Outra coisa também, outra relação também que eu vejo da arte com o cristianismo especialmente, ou com a religião, é que a arte, o nosso olhar diante do belo nos dá a sensação de que nos tornamos pequenos. A religião também, ela tem essa coisa, né? Me lembro de um amigo meu, um professor meu, que esteve na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ele disse, gente, olhando aquelas obras de arte, olhando aquilo tudo, olhando aquela grandeza, eu me senti tão pequeno diante daquilo tudo. A arte tem essa coisa também, né? Ao mesmo tempo de evocar uma evolução humana, mas ao mesmo tempo de nos tornar pequenos diante do belo, do assombro, né? Daquela coisa. A Capela Sistina, por exemplo, você fica assombrado diante daquela... A arte tem essa característica. Sim. Né? Teve um colega nosso que foi visitar o quadro de Mona Lisa, né? E ele se aproximou, ele começou a chorar copiosamente. A emoção era muito forte diante daquele quadro, né, mundialmente conhecido, e aquilo vinha sido ele trazia aquilo no emocional já, né? Ele parece que já estava se preparando para aquele momento.
Então, diante do belo, da beleza, da música, da arte, você tem uma experiência quase que religiosa diante disso, né? Hoje, por exemplo, Alonso, não sei qual é a leitura de muitos colegas nossos, amigos que estão nos assistindo, mas se a gente parar para analisar, muitos outros elementos artísticos mexem, às vezes, mais profundamente do que até mesmo elementos exatamente religiosos. Eu, por exemplo, fazendo uma análise dessa peça que a gente está fazendo, eu ouvi diversas óperas, vários concertos, sinfonias, e me emocionei tanto quanto estivesse no templo religioso. Embora que o templo por si mesmo, no protestantismo, ele não te faz emocionar coisa nenhuma, né? Por causa da secura dele, né? Inclusive, há um autor que diz que... Seria superestimou a ética e subestimou a estética. Eu queria voltar nessa questão do Lutero que você falou, que achei interessantíssimo. Mas um autor fala que nos templos evangélicos, da forma que se encontra hoje, deveria ter pelo menos arranjos de flores. Porque ele brinca, as pessoas chegam, falam assim, olha, as flores estão aí, opa, tem algo vivo nesse lugar. Né? Porque os elementos religiosos, eles trazem essa questão do humana, dessa vivacidade, de algum poder que nós damos a eles. Né? Não há nada ali, mas nós damos aos imaginários, como você falou. Né? Mas voltando à questão do Lutero, que eu achei interessantíssima a sua colocação, ele deixa a arte e fica com a música, né? Se a gente parar para perceber, os hinos da época da Reforma, etc., eles têm um cunho teológico agudíssimo, muito forte. Não é à toa que, se você comparar as letras gospel de hoje com as letras teológicas do passado... É covardia. Covardia. Outro dia eu estava fazendo uma análise, eu não vou citar a música, né, por questões éticas também, mas eu coloquei no meu Facebook lá, de uma pessoa que está diante do rei fazendo inúmeras coisas. Mas a pessoa parece mais um bobo da corte do que um adorador, vamos dizer assim, né? Ele faz tudo diante do rei, né? Sim. Então, mas a questão do protestantismo, ele começa com um cunho teológico, uma letra, é quase uma literatura. Se você pegar, você escreve, né? A poesia, etc. Coisa linda, maravilhosa. Só que parece que falta a emoção, parece que falta a alma, parece que falta esse brilho, né? Talvez isso. E uma coisa interessante, que quem devolve isso para o protestantismo é o pentecostalismo. O pentecostalismo traz, embora que muitas áreas do pentecostalismo não trabalhem esse cunho teológico tão denso, né? Mas ele consegue mexer com as emoções como muitos outros não conseguiam. E aí acabou também influenciando outros autores, outros músicos, porque antes os cultos em determinadas igrejas eram extremamente sem vida, né? Vamos colocar aqui, né? Sem sentido. As pessoas não se cumprimentavam, as pessoas não riam, as pessoas não se deliciavam, né? Ali, naquele momento ali de uma superestimação da ética e uma subestimação exatamente isso. da estética. E depois parece né? que aquilo vai se encaixando como... Nas igrejas históricas, os chamados hinos, no caso Batista, do cantor cristão e tantos outros, até porque são hinos que foram escritos século XVIII, XIX, muitos deles, ainda tem um elemento poético, né? Por exemplo, tem um hino cuja poesia, falando sobre o sacrifício de Jesus na cruz, diz assim: pendurado foste, ó Senhor Jesus, numa cruz exposto ao desprezo assim, cena que a pensar muita gente induz, sofreste tanto, creio, foi por mim. Quer dizer, tem um elemento poético, sim, né, muito interessante na questão
dessa estética. Você sabe que o professor é um estudante também de filosofia, conhece a filosofia de Søren Kierkegaard, especialmente a questão dos estádios, né? A questão de que o homem, a problemática existencial humana é composta de 3 coisas, né? O elemento estético, o ético e o religioso. Esse elemento estético, esse anseio pelo belo, essa fascinação, né, pelo belo, isso se encontra na raça humana de modo geral, em qualquer lugar. Né? As tribos indígenas têm seus elementos estéticos, têm lá mais longínquas têm seus elementos estéticos, assim como essa cultura nossa ocidental, à sua maneira, claro, cada um à sua maneira. A ética, que para Kierkegaard suplanta a estética, né? E talvez seja por a influência protestante que Kierkegaard não fez, mesmo que elas estejam correlacionadas, né? Mas há um estádio que você supera, mas se percebe que a ética também não é capaz de dar alívio à culpa, né? Porque o homem não consegue ser ético sempre. E aí só um estádio, que é a espiritualidade, né, que seria para que o estádio religioso, que fazia com que o homem pudesse, né, se superar e se tornar um eu verdadeiro nessa problemática existencial. Né? Esses 3 elementos que, na verdade, coexistem, né, mas que fazem parte da nossa problemática existencial, da subjetividade humana, e que seria extremamente importante. Então, a arte e a religião, a arte e a espiritualidade estariam, para Kierkegaard, né, bem entrelaçados. A arte e a espiritualidade, Amadeus, é a peça que o senhor vai apresentar ali na Igreja Presbiteriana Central. Narra a história, por que não dizer, tem um cunho religioso, né, mas a história entre o sentimento, digamos assim, de Salieri em relação a Mozart, que, pelo que consta, não era recíproco. Mozart tinha uma admiração profunda por Salieri e Salieri sentia inveja. Né? Conta um pouco sobre essa história aí pra gente, aguçar ainda mais o telespectador. É uma história fantástica do Franz Schaeffer. E tem um filme chamado Amadeus, de 3 horas, dirigido pelo Milos Forman. O filme foi indicado a 53 prêmios, ganhou 40. E 8 Oscars, melhor filme, melhor ator, melhor direção. É uma obra de arte. Nos Estados Unidos está é o 53º melhor filme da história. Para mim... Tá bem nada mais na frente. Tá bem, porque é uma obra de arte mesmo, né? A história é muito interessante, porque Antonio Salieri sai de Lenago, que é a cidade dele na Itália, e vai para Viena. Viena não da Itália, mas da Áustria, né? E vai estudar música. Mas antes disso ele faz uma oração a Deus diante do pai dele, que está muito envolvido com os negócios, e parece que essa relação dele com Deus é muito parecida com a relação do pai com os negócios. Ele enxerga um Deus de troca, um Deus de cuidado dos negócios do pai. E a oração que ele faz a Deus é justamente nesse sentido. Senhor, fazei de mim um compositor. Dai-me fama o suficiente. Em troca, viverei na virtude, né? Trabalharei para aumentar a sorte dos meus colegas e vou te honrar com muita música por todos os dias da minha vida. Todo o pedido que ele faz a Deus, ele vê se cumprir em Mozart. E aí ele fica frustradíssimo com essa visão que ele tem, porque Mozart compõe o primeiro concerto dele com 4 anos de idade, com 6 a sinfonia, com 12 a primeira ópera. Ele fica doido. Ele fala, como é que pode alguém
uma criança fazer o que faz. É claro que o pai o ensina, né? Leopold Mozart foi um grande músico, né? Então, o Mozart ia para a corte em Salzburg dos imperadores e tocava para os imperadores. Era a grande referência da música na época, né? E Salieri fica extremamente emocionado, porque ele ama, ele é apaixonado pelo trabalho de Mozart. Ele diz que é um milagre, né? Tudo que Mozart compõe, sem nenhum tipo de rascunho e risco. Ele compõe as obras direto, né? Sem errar, segundo a tradição, né? E aí, mas junto com esse amor, com essa admiração, vem a frustração e a inveja. E ele adoece por causa disso. E é um ótimo músico. Se você ouvir a produção do Antônio Salieri, as óperas, etc., que tem no YouTube, né? Você se emociona. São belíssimas, são belíssimas. Só que a ideia é o problema de você querer ser o outro. Isso tem uma conotação tão interessante, até mesmo no cristianismo, né, para nós, né, e não só no cristianismo, mas numa questão de humanidade inteira, né, da gente sempre achar que a grama do vizinho é mais verde, a gente não se contentar com aquilo que a gente sabe fazer, e a gente está sempre insatisfeito e frustrado porque a gente vive numa vida de comparações. Eu acho isso muito perigoso, né? Mas a vida do Antônio Salieri é uma vida de comparações, né? De olhar para o Mozart e o ver como, segundo o texto, a encarnação de Deus. Né? Fala assim, olha, Deus encarnou em Mozart e fez o que fez, porque só Deus pode fazer uma coisa dessa. Era uma relação de idolatria. Né? E reza a lenda que Salieri teria pedido, não como Salieri, mas ele vai fantasiado, né? Pedido para que ele pudesse fazer um requiem, que era uma composição de uma missa fúnebre. Uma pessoa morre, então você faz o requiem, né? E o Mozart começa a trabalhar, precisando de dinheiro. E depois desse trabalho tão cansativo, tão exausto, ele não aguenta, não suporta e acaba morrendo. E aí Salieri diz, né? Isso aqui não é um spoiler, né? Porque o interessante é saber como isso tudo se dá, né? Como essas emoções acontecem durante o espetáculo e durante essa vida. E ele estava justamente querendo que Mozart pudesse fazer a composição desse requiem para que ele tomasse, né? Ele estava pagando para que isso fosse feito, ele pegasse essa composição e na morte de Mozart ele tocasse. E as pessoas pudessem olhar para Salieri e pudessem dizer assim, nós nunca ouvimos uma missa fúnebre desse jeito. Né? Ele queria pegar o próprio material do Mozart, que não teria outro melhor para poder fazer. Né? Bom, a peça vai dia 28, dia 29, na Igreja Presbiteriana Central. Às 20 horas. Sempre às 20 horas. Né? Nós estamos pedindo para que as pessoas que puderem levar 1 quilo de alimento não perecível, para poder ajudar, e a gente vai fazer um trabalho social também com isso. Legal. E a classificação nós estamos colocando de 10 anos. Tá bom. Né? Se alguém quiser levar crianças também, a gente vai ter um trabalho infantil lá para que as pessoas possam participar. 28 e 29 de outubro. Isso. Agora. Na Igreja Presbiteriana Central, agora, nesse final de semana. Isso. Muito obrigado, professor. Mas já? Nossa, já acabou. Prazer imenso recebê-lo aqui. Eu agradeço. Estamos chegando ao final do programa Dialogando. Queremos agradecer a você pela sua presença, te desejar um bom final de semana, que Deus te abençoe. Tchau.